Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com todos? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Health Ideas, promovido pela Pixel, diretamente da Feira Hospitalar, que é a principal feira do setor de saúde da América Latina. E a Pixel tem o prazer de estar participando mais uma vez. Juntos, dentro desse espaço, nós vamos discutir alguns temas de grande relevância para o setor de saúde. Sabemos dos desafios do nosso mercado. Por isso, a Pixel teve a iniciativa de convidar mais de 35 nomes que são, assim como vocês, autoridades nesse setor, para compartilhar as experiências, compartilhar um pouquinho de conhecimento, para que a gente faça com que as melhores práticas, as boas práticas, sejam difundidas para o mercado. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Fábio Bioldi, sou gerente comercial da Pixel para a vertical de saúde pública, ou seja, tudo que lida com o governo e é onde estamos inseridos, é o meu time dentro da Pixel que acaba tocando. E quero te convidar para continuar assistindo e ouvindo a esse debate importantíssimo, que traz muito conteúdo de valor. Então hoje, em mais uma conversa, vamos falar sobre o desafio da transformação digital na saúde pública. Para nos acompanhar nessa conversa, contamos com as ilustres presenças da doutora Letícia Pan, diretora financeira do Hospital da Polícia Militar do Paraná, o senhor Felipe Soares Neves, diretor de tecnologia na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo, e a doutora Roberta Flores, diretora técnica do Centro de Reabilitação do Luci Montoro de Marília. Através desse tema, discutiremos sobre como a tecnologia pode facilitar a integração e a troca eficiente de informações entre as diferentes partes interessadas na gestão da saúde pública. A questão da garantia da privacidade dos pacientes e conformidade com as regulamentações de proteção de dados, que é um ponto extremamente importante quando a gente fala de tecnologia, de troca de informações. As estratégias para promover a inclusão digital, extremamente necessária, e garantir que todas as comunidades, sem exceção, tenham acesso aos benefícios da tecnologia no setor da saúde. Ok? Vamos lá então, fazendo uma boa conversa, um bom bate-papo, e mais uma vez obrigado pela presença de todos. Muito bem. Eu vou trazer aqui uma primeira provocação sobre o tema, para a gente começar esse bate-papo. Segundo dados do Ministério da Saúde, a implantação de sistemas de informação integrados pode aumentar a eficiência operacional das instituições de saúde em até 40%, permitindo uma melhor coordenação entre serviços de saúde, governos e comunidades. Como vocês observam a evolução das tecnologias para a saúde disponíveis para promover essa integração e melhorar a gestão da saúde pública no Brasil? Vou começar pedindo aqui a palavra da doutora Letícia, que está aqui à minha direita, para a gente começar esse bate-papo. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Fábio. Inicialmente quero parabenizar a Pixel pela iniciativa, geração de conteúdo, temas bastante relevantes. Quero também agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nessa rica troca. Tenho certeza que eu vou sair daqui muito maior do que eu entrei. Essa tua primeira provocação, Fábio, ela é super importante. Como é que eu enxergo, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná. Atualmente estou como diretora e estou lá na cidade de Curitiba. Curitiba, como falei, é uma cidade bastante inteligente, mas o setor público do Paraná, assim como São Paulo, dos demais estados, eu acredito que a mesma dor em relação às evoluções de tecnologia são, assim, as mesmas, independente da região. Então, como é que eu enxergo? Eu tenho praticamente 23 anos no setor público, enxergo um movimento muito importante, muito relevante na evolução, mas ainda temos muito o que fazer. A tecnologia, eu digo que ela é vital para a nossa sobrevivência. Acho que o Fábio foi muito inteligente em dizer assim, como que a tecnologia vai facilitar a nossa vida? Eu digo que para o setor público, ela não somente facilita, mas ele é realmente o motor que vai fazer com que a gente sobreviva de fato.
A tecnologia, eu acredito que todos os meus companheiros aqui vão concordar comigo, mas ela é fundamental para a gente integrar todos os participantes desse grande player de saúde, em especial na saúde pública. Então, a integração dos dados, como gestora pública, nós temos aí uma série de necessidades. Eu preciso gerir desde dados que são gerados lá na ponta, de quem está executando, juntar com o centro de custo, com o setor de compras, processos licitatórios, financeiro, orçamentário, toda a questão de auditoria. Toda essa engrenagem lá precisa estar muito bem azeitada. E para que isso esteja muito bem alinhado, é fundamental que a gente tenha tecnologia para transformar e integrar todas essas informações que acontecem de uma forma muito dinâmica, muito rápida, não são estáticos e sinceramente, fazer tudo isso com o que eu chamo de sistema SAP, Sistema Avançado de Planilhas, não dá certo, né, Fábio? Então, é fundamental que a gente tenha tecnologia para nos auxiliar. E não acredito que um gestor consiga fazer gestão de forma eficiente, com base em dados, indicadores, se efetivamente não tivermos a tecnologia. Então, hoje, cada vez mais eu vejo a importância e eu acredito muito que o Paraná, posso falar em nome do meu estado, caminha a passos largos para essa transformação, mas, como todos os estados, eu acho que a gente tem muito ainda por fazer, né? Bom, assim como todos os estados, eu acredito que o setor público ele tem muita necessidade de inovar, transformar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade, né? Talvez o Felipe, como diretor aí de tecnologia, ele pode me dizer, mas o tema da inovação para o setor público é uma coisa que nos é muito importante, mas ele é muito difícil da gente conseguir, de fato, implementar. Talvez pelas nossas amarras jurídicas, por a gente precisar muito da segurança jurídica. Tudo que você inova e que você é muito disruptivo gera N questionamentos e isso acaba, eu acho que, empacando um pouco a vida do gestor público. Então, o que eu posso te responder, Fábio, objetivamente? Clamo por cada vez mais evolução, porque isso é fundamental para um gestor público e espero vivenciar ainda por anos e anos aí, por muitos avanços. Muito obrigada aí pela provocação. Muito obrigado. Por favor, Felipe, seus comentários, suas considerações. Prazer em falar com você. Prazer todo meu. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas de mesa. É um tema bastante importante e agradeço também a oportunidade da Pixel de ter reunido tanta gente importante aqui. Eu estou, assim, me sinto privilegiado de estar entre vocês. Referente ao tema, né? A gente falando um pouquinho do que a gente faz, eu sou funcionário público há 21 anos e há 6 anos eu estou na frente da tecnologia aqui do município de São Paulo. Quando a gente fala hoje de tecnologia e inovação, o que a doutora acabou de falar, a gente tem um problema seríssimo de esbarrar com a burocracia. Hoje, quando a gente fala de São Paulo, 12 milhões de habitantes, 1.089 unidades, 8 milhões e meio de SUS dependentes. Nós precisamos cada vez mais estar inovando e colocando nossa contribuição para que isso ele venha cada vez mais trazer a informação para o paciente ou colocar a informação de voga para que todo mundo tenha essa tecnologia na mão. 40% eu acho desafiador quando a gente fala nas burocracias que a gente esbarra. Mas eu já coloco 60% quando a gente coloca toda a inovação, e a Pixel é uma delas, traz bastante interop para a gente, principalmente, quando a gente precisa cada vez mais colocar essa informação na mão do paciente, ou na mão do gestor, ou na mão de quem vai efetivamente usar a informação do jeito que a gente necessita. Hoje, vou dar um exemplo hoje na secretaria, nós gerenciamos em média 60 contratos e
poucos deles são de inovação. É muito mais do mesmo, né? E quando a gente fala e esbarramos em coisas jurídicas, avançamos bastante. Colocamos, hoje nós temos dentro da Secretaria de Inovação e Tecnologia, nós temos uma área importante de inovação. Dentro da área de gestão, da Secretaria Municipal de Gestão, nós temos o programa Copicola, que ele faz com que você tenha a oportunidade de você colocar novos projetos ali dentro, fazer novas tecnologias, te dá a oportunidade de você errar. A gente que é gestor público, cada contrato que a gente faz e as cidades que a gente está, falando de 12 milhões de habitantes, cada R$1 que eu gasto é 12 milhões de habitantes, entendeu? Então tudo eu multiplico vezes 12 milhões. E o cenário hoje, ele tá começando a melhorar quando eu olho de modo que as leis estão mudando, o jeito da gente contratar hoje esse novo modo de licitação, a gente fazendo os estudos técnicos preliminares, isso abriu bastante a nossa qualidade de informação e conseguir falar com as empresas sobre isso. E as empresas trazem também essa tecnologia para a gente, para que a gente consiga ter um mínimo de experiência antes de contratar. Porque o medo do gestor, a gente errar numa contratação, e hoje, contratação de 5, 10 anos, a gente não pode errar. E a tecnologia colocando para a gestão pública somente, eu acho que a tecnologia ela tem que ser global. Como a gente está falando de gestão pública, a gente tem que também começar a olhar um pouquinho o privado. O que o privado consegue fazer, o que a gente pode trazer para a gestão pública. E começar a pensar como o particular faz, como ele consegue se adaptar. Eu tenho exemplos aqui de organizações sociais que trazem o serviço privado, trazem o privado para o público, e a gente que é público não consegue avançar. E isso é um problema seríssimo para uma cidade tão grande que nem São Paulo. Então, falando de inovações, a gente tem muito a melhorar sim, mas eu acho que a gente está no caminho certo hoje. O Ministério da Saúde vem ajudando muito a gente, né, fazendo vários programas, principalmente um programa que a gente está fazendo agora, né, do Invest SUS, que a gente está colocando bastante tecnologia em cima dele, na área, trazendo inovações, principalmente na área cirúrgica, a gente está trazendo bastante coisa, sistemas de informação a gente está trazendo, e fazer com que, e aí falando um pouquinho da experiência nossa, a gente, dentro da tecnologia, a gente preza muito o gestor. O que o gestor ele precisa olhar, como o gestor precisa ver aquele tipo de informação e como que ele vai usar isso. Né? Não adianta eu colocar uma ferramenta que vai ficar lá, muito bonita, e ele não usar para nada. Então a gente preza muito por isso. Eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente pode avançar ainda um pouco mais. É isso, Fábio. Obrigado a todos. Maravilha, Felipe. Obrigado pela tua contribuição. Pegando o finalzinho da fala do Felipe, né? A gente está avançando e temos que avançar cada vez mais. A tecnologia tem essa característica, né? Se você não acompanhar, ela vai te atropelar, porque ela vem para ficar e vem contribuir bastante para isso. Doutora Roberta, por favor, uma palavra. Muito obrigado, seja bem-vinda. Bom, Fábio, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite, né? É uma alegria para mim poder estar participando desse grupo liderado por você. Muito obrigada. Também a doutora Letícia e o Felipe, estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês em relação a isso, né? Inicialmente, parabenizar a Pixion por ter um olhar voltado para a saúde pública, né? Então, assim, hoje a gente pensa no SUS como a política pública que mais abrange a população, né? Aquela que consegue efetivamente abarcar a maior parte da população brasileira, e como que é importante uma empresa de tecnologia como a Pixion ter esse olhar. Então, assim, parabéns, né, por a gente ter a oportunidade de estar falando isso aqui, sobre isso hoje. Em relação ao meu olhar sobre
a transformação digital e a tecnologia, eu vejo como um desafio, né? Ele é um desafio tanto, claro, para a iniciativa privada, mas principalmente para quando a gente pensa no serviço público de saúde, porque, como os meus colegas já colocaram, existem várias barreiras, né, burocráticas, enfim, de financiamento, mas também existe uma necessidade de a gente mudar uma cultura já muito enraizada, né? Então, dentro do serviço público, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer ou de transformar a mentalidade daqueles que estão efetivamente na assistência para um olhar mais tecnológico, né? Num olhar mais voltado efetivamente para a transformação que a gente está vivenciando. Que é um pouco isso, né, que o Fábio colocou, assim, a inovação ela já está aí, a realidade é praticamente uma nova era, né? Então hoje a informação ela vale ouro, né? Então assim, a gente está numa nova era, a inovação ela já existe e é preciso que a gente tenha um olhar para fazer efetivamente a transformação para garantir a eficiência dos nossos serviços públicos, né? Então, o Felipe colocou muito bem, o valor que a gente gasta por cada indivíduo gera um impacto muito grande, né? Quer dizer, cada real investido, o impacto que tem na população, né? E como que a gente pode trazer a eficiência a partir da gestão de dados. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como um verdadeiro desafio, né? A gente fazer esse processo de transformação digital e a implementação das tecnologias. Muito obrigado, doutora Roberta. E eu acho que é bem pertinente. A gente não pode pensar em implantação ou adoção de tecnologias porque eu tenho que pôr tecnologia aqui. A eficiência que a tecnologia traz que precisa ser muito bem observada. Senão eu vou trazer uma série de dados, uma série de informações e não vou conseguir fazer a minha gestão. Felipe colocou, eu tenho que ter informações que vão me ajudar nas tomadas de decisão. E quanto maior credibilidade essas informações tiverem, melhor vai ser a decisão tomada. Porque a decisão ela vai ser tomada de qualquer maneira. Não é porque ela foi ou será tomada que ela vai ser uma boa decisão. E ela vai gerar impacto em uma série de atores dentro dessa cadeia. Tem uma coisa interessante também, Fábio, pois não falar. É o seguinte, é uma dor que a gente vem sempre sentindo e acho que isso tem que ficar muito claro para todos os gestores, né? Quando chega uma gestão nova, e a gente sabe que serviço público é cíclico, então ele vai mudando a cada 4 anos, a cada 2 anos, a cada 1 ano, ele muda, é a continuidade do serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês. A secretaria hoje ela tem mais ou menos 55 mil computadores. Tá? Máquinas, computadores. Quando eu cheguei na secretaria, a gente tinha um problema que foi passado o desafio para a gente, o seguinte, olha, eu preciso ter tantos dados, eu preciso ter tantas informações, eu preciso ter um sistema que vai resolver, eu preciso ter um sistema de interoperabilidade, eu preciso que você faça isso funcionar. Tudo bem, farei. Mas aí quando a gente começa a olhar para dentro de casa, eu não tenho computador, eu não tenho infra de rede, eu não tenho internet, e aí a gente tem que pensar que assim, as unidades que a gente gerencia, primeiro elas têm que estar preparadas fisicamente, com principalmente computador, impressora, toda a parte de hardware, toda funcionando para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência. Segundo ponto, cultural. Eu acho que a cultura que as pessoas que trabalham com as ferramentas, elas precisam entender o tipo de ferramenta que a gente está colocando. Aquela ferramenta, quando a gente é gestor, olha, que a gente bata o olho, a gente consiga enxergar, olha, isso aqui é tal dado, isso aqui é tal dado, para que fique muito mais prático da gente trabalhar. Então, o conselho, mais ou menos, é que a gente não comece pensando da pirâmide lá do topo. A gente precisa ver também, o alicerce. O que é o alicerce? São pessoas, hardware e pessoas. E aí, depois, tendo isso e processos de trabalho, que é o principal para a gente, né? Tendo tudo isso, a gente tendo uma ferramenta, uma tecnologia que vai atender, resolve o nosso problema. Já começamos daí.
E aí implementar a eficiência e colocar a tecnologia, a gente não pode esquecer, não pode só lembrar do hardware, do software que está lá. Tem que lembrar do hardware, sistema e de pessoas. Muito bem colocado, obrigado, Felipe. E assim, não adianta somente eu colocar a tecnologia, eu tenho que garantir a adoção daquela tecnologia. E para garantir a adoção da tecnologia depende muito da infraestrutura e muito das pessoas. Então, não existe solução mágica. Olha que software sensacional, olha que sistema sensacional. Poxa, mas a minha unidade lá na periferia da cidade, ela não tem computador. A energia elétrica lá cai todos os dias. Como é que eu vou trabalhar numa transformação digital? Não é bonito o nome, não. É necessário e a gente vai. Mas na unidade ali, poxa, olha as condições de trabalho das pessoas que estão lá dentro. Ok, eu tenho que pensar assim e ao mesmo tempo eu não posso fazer com que situações catastróficas de uma periferia impeçam a adoção das tecnologias. Vamos começar por um modelo, vamos começar por um caminho, tentando abranger a todos. Eu queria só fazer um complemento, que eu acho que o Felipe foi muito feliz numa fala dele, mas eu não quis te interromper, quando ele fala a respeito do estudo técnico preliminar. Todo mundo aqui é gestor público, sabe o quão importante se tornou toda a fase interna de um processo licitatório. Então, quem monta um processo sabe que, desde o estudo técnico preliminar, mapa de gerenciamento de risco, índice de mensuração de resultado, documento de formalização de demanda, ou seja, são documentos que outrora não existiam. E o que fica muito claro hoje com a nova lei de licitações? A necessidade de um correto planejamento. A gente não consegue formalizar todos esses documentos se nós não conseguimos planejar. E é muito comum, na fase interna, nós sermos questionados. Letícia, como que você planejou? Como é que você chegou nesse número, nesse dado, nessa informação? Já foi-se aquela época que nós fazíamos por estimativa, né, por, aferição. Hoje, se não houver, de fato, um sistema, um software, que seja, de fato, integrado, que faça análise inteligente dos dados, que trate essa informação, a gente talvez vai padecer e não vamos conseguir fazer contratos, como o Felipe falou, de 15 anos e bons contratos. O que a gente precisa são, primeiro, que os contratos sejam celebrados, mas que sejam celebrados bons contratos e que não haja uma descontinuidade. Isso é um valor para o setor público, porque a descontinuidade do trabalho, ele sim é uma catástrofe, Guild. Então, a necessidade do planejamento hoje é praticamente impossível a gente fazer sem um software. Só com aquele sistema que eu falei, né, o SAP, Sistema Avançado de Planilhas, não dá certo, né? E hoje eu arrisco dizer que grande parte do sistema público faz ainda por sistema SAP. Bastante. Todo mundo tem uma planilha para chamar de tua, não é verdade? Todo mundo não tem adianta. Você. Sim. E é tua planilha, é a planilha do meu colega que está do meu lado, trabalha no meu setor, ele tem a planilha dele, que não se conversa com a minha. Então, assim, é uma mudança também cultural. É difícil, não é uma coisa fácil, né? E aí a doutora Roberta foi super feliz em falar que realmente o pessoal também precisa estar com toda essa aderência, esse entendimento. Então, era isso que eu queria só compartilhar. Isso, e talvez, Fábio, só também complementando a fala da doutora Letícia, é como que a gente transforma esse dado em informação pertinente, né? Porque também existe aquela coisa, você tem uma quantidade infinita de dados e informações e que muitas vezes você não consegue utilizar para determinar um planejamento estratégico efetivo, né, que vá atender a necessidade daquele público. Então, isso eu acho que é um fator muito importante. A gente produz dados, mas quais que são efetivamente, né, importantes para gerarem uma informação pertinente para a demanda que a gente tem. Né? A primeira provocação trouxe tantos insights bacanas que assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Isso me deixa bastante feliz. E provocando um pouquinho mais, vamos passar aqui para um segundo tema. Não seria nem um segundo tema, né? Vamos trazer um outro tema para o meio desse discurso e dessas informações que nós já trouxemos. Tá? Vamos falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Em vigor desde 2020, setembro de 2020,
E foi um marco para a segurança, garantia, privacidade dos dados sensíveis. Eu acho que não existe questionamento se ela é boa ou ruim, ela foi muito bem escrita, ela adota muitos bons parâmetros. A dificuldade está na aplicabilidade, na adoção dela, né? Quais são as preocupações. Trazendo mais uma vez um dado do Ministério da Saúde, ela mostra que o Brasil registrou mais de 15 milhões de vazamentos de dados de saúde nos últimos 5 anos. Como vocês observam que as instituições devem buscar se atualizar a respeito das melhorias e das garantias da privacidade dos pacientes, para ficar em conformidade com essas regulamentações de proteção de dados? E qual é a importância da interação dos dados que os sistemas de gestão têm nesse vai e vem de troca de informações? Ou seja, eu estou colocando tecnologia, eu estou digitalizando todas essas informações, eu estou fazendo troca de dados, eu tenho que colocar essa informação para o Ministério da Saúde, eu tenho que receber informações. A gente fala muito em interoperabilidade, então são dados trafegando para todos os lados. Legal, como que eu me protejo disso? São dados sensíveis. O quão ruim é um vazamento de dado? E eles acontecendo, tem números assim, são alarmantes os números. E eles vão continuar acontecendo. A gente tem vulnerabilidades em qualquer tecnologia, né? Haja visto os sequestros de dados, haja visto os ataques de hacker. Então, é fato, a gente tem que ter. E eu acredito, acho que o Felipe pode falar muito bem isso como gestor de TI, que é uma briga de polícia e ladrão, trazendo um pouquinho aqui para a doutora Letícia também, né, para a Polícia Militar. Então, assim, e um sempre vai querer estar na frente do outro. Então, eu queria saber a opinião de vocês desse assunto e quais são as saídas que a gente tem para isso, começando agora dessa vez aqui com o Felipe. Por favor, Felipe. Pois não. Sabe o que é interessante? Eu estava aqui, né, analisando, né? Dados de saúde são, assim, cruciais e, assim, dados muito sensíveis, né? Aí, né, sentado aqui do lado da Letícia, eu vejo que ela mexe com saúde e com a segurança pública, né? Que são dois, assim, um paciente que sai dela, normalmente ele está com algum problema na justiça, que também é um problema que ele não pode sair. E nós todos aqui, nós lidamos com dados de saúde super sensíveis, né? Vou contar a história de São Paulo, como São Paulo vem adotando a LGPD. Quando a LGPD começou a ser falada lá em 2018, a gente fez parte de várias conversas, vários comitês, a gente foi conhecer mais ou menos o que era para virar o que é hoje a LGPD. Eu acho que o Ministério ele deixou a cargo dos estados e os estados a cargo do município, cada um gerir do jeito que achasse melhor e mais interessante para que todos fizessem a melhor política, a melhor gestão. Como o município de São Paulo está lidando com isso em relação à LGPD? Nós temos hoje uma PROD que cuida da maioria dos nossos dados, que é a Prodan, e ela é guardiã de 60% dos dados que a gente tem. Elas fazem ela tem uma política de proteção de dados que já vem desde quando ela foi instituída como PROD, né, como do município. E desde então, eu até brinco, né, que até para ver meus dados lá eu tenho problema. E só que paralelo a isso eu precisava criar um comitê de política de segurança de informação dentro da secretaria. O que eu fiz? Criei um setor de segurança da informação, onde esse setor foi criado um comitê. E é importante falar uma coisa, quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira palavra que aparece é lei. Lei, na verdade, quem cuida não é o gestor do dado, quem cuida é a parte jurídica. Então a parte jurídica tem que estar com a gente. Eles têm que nós damos apoio tecnológico e eles dão a parte jurídica para a gente. Foi o que eu pensei. Colocamos o pessoal meu de proteção junto com o pessoal do jurídico
Dentro do jurídico hoje, da secretaria, tem uma pessoa que cuida só desse assunto. Quando a gente aparece alguma coisa ou outra para a gente responder, então coloca esse comitê. Logo depois disso, a gente pegou e instituiu 23 políticas de segurança dentro da secretaria, onde o funcionário, desde o primeiro funcionário da ponta até o gestor, ele tem que entender todas essas políticas e tem que assinar algumas como que eu posso dizer? Colocar alguns questionários. Primeiro, ele vai fazer um questionário do que ele entende, o que é a política de segurança. Depois desse questionário que ele fez, ele adotou, ok, olha, você entende, a gente entra, coloca todas as informações, passa as informações pertinentes para ele, e depois ele assina um termo de responsabilidade de que ele é o gestor daquele dado que ele está mexendo. Outra política importante que a gente colocou foi a política de, parece besteira, mas a pessoa sai da máquina dela, ela deixa a máquina dela deslogada. Como eu vim de unidade, eu sempre, 18 anos da minha vida eu trabalhei em unidade, houve casos de, por exemplo, de funcionário entrar em um processo administrativo pelo fato de que não conseguir de deixar a máquina aberta e outra pessoa ir lá, colocar os dados, colocar dados de outra pessoa, a pessoa foragida e criar um problema que poderia ser maior. Graças a Deus a gente conseguiu intervir. Então, política de segurança, ela tem que ser adotada, e eu volto a dizer, dentro de casa, fazendo políticas, mostrando para os funcionários, dizendo para eles, olha só, isso aqui é importante, você não pode fazer isso, você não pode mexer com esse dado, e já trazendo mais um pouquinho para o nosso mundo, prontuário físico. Prontuário físico é um problema, né? Porque esse prontuário a gente vai ter que digitalizar. O que eu faço hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela não tem uma parte específica que fala do prontuário físico em si, né? Fala mais do prontuário eletrônico, mas e fica meio dúbio isso. Como que a gente fez? Vamos digitalizar tudo, continuar usando a lei antiga de manter os 20 anos do prontuário lá, e esse aqui a gente vai adotar políticas de segurança muito severas. Tivemos um caso, né, aqui, a Renner, que teve um monte desse vazamento de dados, e a gente vem aprendendo com o erro dos outros, né? E pelo que a gente tem de estudo técnico hoje, a gente tem, em média, Secretaria Municipal da Saúde, já falando de prefeitura, mais ou menos uns 20 mil, 30 mil ataques por dia. Né, isso aí, dados que a Prodanos dá, né, que a gente conhece. Graças a Deus, até agora, a gente criou também uma plataforma. A gente tem uma plataforma hoje que faz o nosso mascaramento, então isso dá bastante segurança para a gente. Antes, a gente tem alguns dados que ainda fica para a gente, então quando ele entra para algum sistema, tem esse dado de mascaramento, essa troca de informações, a gente faz isso. Então, o tema da lei, quando a gente fala em lei, né, é tratado especificamente nesse comitê, e quando a gente fala do dado em si, a gente procura tratar o máximo possível para que a gente não tenha problema com ele. Então, acho mais ou menos isso que a Secretaria vem fazendo. E com o apoio do Ministério também. O Ministério hoje está dando, além de ele deixar a gente fazer essa política conforme os municípios e os estados forem fazer sua própria política, ele também está dando apoio para a gente também, se a gente precisar de alguma coisa, está dando apoio também jurídico, de tecnologia também, para a gente até tá fazendo isso de uma forma mais... Eles entenderam que a gente precisa unificar muita coisa ainda, entendeu? Acho que é isso. Muito obrigado, Felipe. Nada. Os números de ataques diários ao sistema assustam, né, quem não tem acesso ao dado. Né? A maioria das pessoas fala assim, mas não é tudo isso, não. E quando não é mais do que isso. Por favor, Roberta. Bom, vamos lá. Depois da fala do Felipe, né, eu vou até deixar a parte técnica para o Felipe, a parte mais voltada para a legislação para a doutora Letícia. Mas falando da nossa realidade lá em Marília, né, eu vejo assim, a LGPD ela é necessária e fundamental, ela precisa existir, né?
Hoje, o que a gente espera é que as informações elas passem, né, de serviço a serviço, por exemplo. Então, em qualquer serviço de saúde, eu tenho acesso à história daquele paciente, à trajetória daquele paciente. É fundamental, inclusive para o empoderamento de cada um, né, de ter acesso àquelas informações que pertencem a ele. Isso é uma coisa muito importante, mas também é um desafio, né? Então, é um desafio porque a gente precisa mudar uma linguagem, por exemplo, né? Então, lá no Luci de Marília, por exemplo, a gente instituiu um grupo de trabalho específico para isso, com capacitação voltado muito com esse tema judicial que efetivamente a lei traz, né? Então, é muito difícil você pegar um profissional de saúde e explicar a lei, né? É um desafio muito grande. E aí a gente estabeleceu isso, mas ainda assim a gente vive numa cultura, por exemplo, onde informações elas vazam o tempo todo, e eu acredito que até uma realidade do Brasil inteiro, uma informação que vaza de um profissional que está ali naquela máquina e que passa contato, passa nome do paciente, passa quadro clínico para serem aplicados golpes, né? Isso é uma realidade muito grande nossa, né? Então, o nosso hospital vivencia isso semanalmente. Semanalmente, a gente precisa estar compartilhando informações, tanto com as autoridades, né, que cuidam disso, mas também com o público. Olha, isso é golpe, né? E da onde que sai essa informação? É desse vazamento, né? Então é daquele profissional que está ali sentado na frente do computador, tendo acesso a toda aquela informação para poder tá vazando, né, as informações. E aí, pensando nisso, na nossa realidade, a gente se preocupa muito da gente saber, conseguir rastrear da onde vem, né, esse acesso, fazer uma auditoria capaz de identificar, olha, essa informação saiu a partir desse computador, ou que tem realmente, assim, que a gente consiga responsabilizar aqueles que estão logados, por exemplo, né, e envolvidos no vazamento de informação. Então, eu acho que isso pesa muito na área da saúde, porque são dados sensíveis, é um público que não tem histórico de conhecimento técnico ou né, da legislação, e que a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar uma mentalidade, mudar uma cultura, para que efetivamente esses dados não corram risco de serem vazados. Capacitação da equipe, fundamental, né? A gente vive hoje uma realidade onde eu tenho 3 gerações, né, de profissionais dentro da minha instituição, onde uma geração vai ter uma característica, e aquelas pessoas que até da minha geração, né, eu estou aí com 40 anos, da minha geração, não tem tanta facilidade de lidar com tecnologia, inclusive com essa preocupação da informação, né? Então, assim, um colega médico vai me ligar pedindo a informação de um outro paciente. A LGPD não permite que isso seja feito, mas culturalmente, né, ainda é muito enraizado. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito a capacitação da equipe, a conscientização do perigo que traz isso para os nossos pacientes e para a própria instituição, né? Porque a lei, ela vem, como eu falei, ela é bem complexa, mas ela é fundamental para proteger a gente e os nossos pacientes, né? Muito bem colocado, doutora Roberta. E vamos lembrar, né, antes de passar a palavra aqui para a doutora Letícia, que os dados pertencem ao paciente, né? Nós, como desenvolvedores de sistema, no caso da Pixel, vocês como prestadores de serviço na área de saúde, somos só os operadores e controladores dessas informações. O dado é do paciente, é dele. Exato. E é uma propriedade muito rica dele. Doutora Letícia, por favor, contribua conosco aqui. Olha, vai ser difícil falar depois de todos esses, né, tanto conteúdo, mas falar de segurança de dados é algo muito rotineiro para mim, porque hoje eu sou diretora financeira de um hospital militar. Então, é um hospital que nasceu com a vocação de cuidar de militares. E a função dos militares é o quê? Proteger a sociedade. Fazer com que você chegue em casa tranquilo, faça a segurança da sua família. Então, nós estamos também falando de pessoas que também são imbuídas de autoridade. Então, nós temos N sistemas no estado que são sistemas de acesso restrito. Portanto, isso já está na nossa rotina, termos de responsabilidade, diretrizes estabelecidas pela
pelo terceiro Estado-Maior, que é a PM3, que estabelecem as regras de como fazer essas políticas com segurança de dados. Temos o rigor da lei, como o Felipe falou, e não temos qualquer dificuldade em atribuir responsabilidades quando tem um acesso inadequado da informação. Então, nós temos aí, claro, todo o cuidado por ser pacientes, mas a gente tem um cuidado redobrado porque não é qualquer paciente. Muitas vezes é a autoridade, é o comandante de uma determinada região, é o secretário de Segurança Pública, é o comandante geral de uma instituição que representa o Estado. Então, ele está lá, ele tem a envergadura da autoridade e fala pelo Estado. Muitas vezes não é o CPF dele, mas sim a farda que ele ostenta. Então, essa segurança de dados ela é fundamental. Então, dentro da corporação, nós falamos muito sobre o tema. Então, eu acho que foi super providencial, Fábio, você ter trazido essa provocação, porque o sistema traz isso. Proteção de dados, conversamos muito, nós temos constantemente a conscientização da importância, desde o enfermeiro da ponta, como a Roberta falou, até o médico que evolui o paciente, porque aquele paciente, ele é uma autoridade. Isso é tratado com o devido rigor dentro da minha instituição. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que é algo que a gente leva muito a sério. São abertos diversos procedimentos disciplinares. Isso, enfim, pesa muito o nosso setor de justiça e disciplina, que é o SJD, porque nós apuramos todos os fatos e qualquer acesso inadequado e uso indevido, existem procedimentos de apuração de responsabilidade que podem, inclusive, gerar a exclusão desse militar da corporação. Então, é muito sério mesmo. Então, é um tema extremamente importante, agradeço muito aí pela provocação. Muito obrigado, doutora Letícia. E um complemento a tudo que nós dissemos aqui, né? Não existe vazamento de dados somente por vazamento do sistema, por vulnerabilidade de infraestrutura ou por vulnerabilidade do software. A doutora Roberta fez uma colocação que eu achei bastante interessante. É o vazamento de dados pelas pessoas que operam os dados. Isso é importantíssimo. Que empresas de segurança da informação chamam de engenharia social. É quando alguém aborda aquela pessoa em busca de uma informação e aí tem os mais diversos jeitos e maneiras de conseguir aquela informação. A pessoa que está vazando aquilo ali, às vezes está fazendo de uma maneira corriqueira. Não, mas não tem problema eu falar isso. Ela não tem a dimensão, talvez, do que ela vai causar vazando aquele dado. E aí é mais uma responsabilidade de pessoas como nós que tratamos esses sistemas, que prestam o serviço, de disseminar nas bases de atendimento que existem o problema de ele vazar esse tipo de dado. Fábio, só complementando, hoje São Paulo, o município de São Paulo, com 856 portas, imagina, isso acontece muito. Eu colocar um segurança, está passando um comentário de um funcionário com outro, sim, ele faz com que aí é uma terceira pessoa que escuta, isso daí vira um telefone sem fio, sem tamanho. Então a gente tem essa preocupação, o olhar. E assim, a tecnologia ajuda de modo que você não vai ter mais o físico, né? Então, aquela coisa de, tira uma xerox, não existe mais. Mas também o dado sensível, hoje você consegue mandar um dado por WhatsApp, você tirar uma foto de um prontuário, de um paciente. Isso daí também é um problema muito corriqueiro que a gente vem passando, vem sofrendo muito. Sim. Muito obrigado, pessoal. Vamos seguir para uma nova provocação, que acho que está bacana o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho agora de inclusão digital. Então, promover a inclusão digital é essencial para garantir que todas as comunidades tenham acesso aos benefícios que essa tecnologia vai trazer na gestão da saúde pública no Brasil. Então, a gente falou ali de adoções à tecnologia, preocupação com os dados que rodam nessa tecnologia. Agora, o desafio. Eu preciso ter ações de inclusão digital. A gente sabe de gerações que têm um problema maior com o uso de tecnologia, mas vamos combinar, né? TikTok, Instagram, Facebook, todo mundo usa de uma maneira assim, que são experts no assunto. Então a gente tem que usar talvez até esses exemplos para trazer essa inclusão digital.
Diante desse cenário e baseado nas experiências pessoais ou das instituições que vocês trabalham, quais estratégias as instituições podem aplicar para promover cada vez mais de melhor forma a inclusão digital com as comunidades? E vamos pensar um pouquinho naquelas que têm mais dificuldade de adoção. E nas localidades, o que tem sido desenvolvido, né? Nas regiões, a gente tem pessoas aqui de São Paulo, de um outro estado, como o Paraná, Curitiba, e do interior do estado de São Paulo. Então, são regiões que têm diferenças de adoção. Então, assim, como que a gente faz para promover o acesso à digitalização a partir da tecnologia? Vamos começar agora com a doutora Roberta. Por favor, doutora. Vamos lá. Então, assim, pensando na inclusão, eu vou voltar para a minha fala lá do início, né, da importância do SUS para a população brasileira e como que isso tem que ser um olhar que cada gestor tem que ter, né? Como que a gente vai incluir todo mundo nessa nova era que a gente está vivenciando com todos os desafios que a gente já falou aqui. Então, assim, eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que trazer é a telemedicina, né? Então, a telemedicina lá antes da pandemia, ela tinha uma questão muito... ainda engatinhava, ainda vinha com todas as questões relacionadas à sua regulamentação. E aí, a partir da pandemia, veio essa necessidade e essa urgência da implementação e que, efetivamente, é uma ferramenta fundamental para a gente ampliar a inclusão daqueles que, principalmente, estão em áreas mais remotas, para que possa ter um atendimento de qualidade, até muitas vezes com grandes centros, né, tecnológicos, como é o caso de São Paulo. Então, isso, eu acredito que é uma ferramenta fundamental e que a gente precisa olhar para isso com uma forma de inclusão, né, daqueles que muitas vezes não têm acesso. Mas também, se a gente pensar na telemedicina, não é todo lugar que tem a estrutura necessária para a gente implementar uma telemedicina. Então, provavelmente, a gente vai ter que trazer uma estrutura, pelo menos assim, relacionada à comunidade, ou até às vezes centro comunitário, mas também os serviços locais de saúde, para que a gente capacite aqueles profissionais e que permita que aqueles que estejam mais distantes tenham acesso à internet enfim, aos serviços de telemedicina capazes de atender às suas necessidades, né? Eu acho isso fundamental. Interessante, Fábio, isso que você trouxe assim, do acesso às tecnologias. A gente vai um pouquinho lá para o interior e muitos dali vivem em zona rural que muitas vezes nem não tem acesso, e isso surpreende a gente, né? A gente que tem acesso à tecnologia o tempo todo, dia, né, o celular, aqueles que muitas vezes você aborda, né, o indivíduo não tem nem acesso a WhatsApp, né, não tem essa vivência, é um grande desafio, né? Porque a gente está falando dessas pessoas. Como é que a gente inclui essas pessoas nessa nova era, né, na transformação digital? É realmente muito desafiador. E eu acho que a capilaridade, é necessário que a gente tenha essa visão, né, de comunidades que possam abranger esses indivíduos com a estrutura física, sabe, capaz de atender essas demandas. Então eu acredito, e volto também à questão da capacitação dos profissionais de saúde. Então a gente precisa trazer uma linguagem para aquele paciente que a gente está atendendo sobre a importância que é, né, a transformação digital, tanto na parte do manejo dos dados, mas também de todas as ferramentas que hoje a gente tem acesso. É importante que o profissional de saúde saiba conversar com seus pacientes, né, para trazer essas possibilidades, para trazer o que tem de inovação e para garantir que aquele indivíduo tenha acesso também àquela ferramenta. Então, eu acredito que seria isso. Muito obrigado pela contribuição, doutora Roberta. Concordo totalmente. Acho que é bem importante a gente pensar nessas pessoas e, às vezes, não garantir a inclusão digital para o uso pessoal dela, né, para o uso dela, mas é levar a tecnologia até ela. Propiciar através da tecnologia um atendimento que antes ele só era possível presencialmente. Doutora Letícia, nos brinde com seus comentários, por favor. Fábio, essa tua última fala, você foi muito feliz. De verdade, porque a Polícia Militar, não só do Paraná, de São Paulo também, que é uma excelente polícia, nós proporcionamos serviços fundamentais à sociedade por meio da tecnologia. Hoje se registra boletim de ocorrência num tablet,
dentro de uma viatura, um celular. E, claro, eu venho de uma cidade, como eu sou bairrista, né, todo mundo já percebeu, eu venho de uma cidade que eu diria que é a melhor capital do Brasil, é a cidade com a menor desigualdade social. Nós temos um privilégio de trabalhar, de viver numa cidade onde tem uma vocação pela inovação, pela sustentabilidade. Recentemente, Curitiba ganhou um prêmio da cidade mais inteligente da América Latina. Tudo isso, claro, garante uma conectividade. Talvez nós tenhamos aí menos dificuldade na inclusão digital da população de uma forma geral. E com isso a gente proporciona maior acesso à população a todos os serviços, inclusive os de saúde e, obviamente, os de segurança pública também. Mas, ao mesmo tempo que eu trabalho no hospital, onde a maior prevalência dos meus pacientes são idosos. Então, eu atendo todos os militares que estão na inatividade, né, são os militares aposentados, e que, por vezes, têm dificuldade, como qualquer outro idoso, não tem familiaridade com a tecnologia. Então, eu vivencio um conflito, porque eu vivo numa cidade extremamente digital, mas eu tenho uma população que ainda é muito carente de serviços presenciais. Então, para liberar uma guia, ele tem que ir lá presencialmente. Então, qual a estratégia que você faz, Letícia, para poder melhorar a jornada desse usuário, para que ele não precise se deslocar? E a doutora Roberta foi muito feliz, porque depois da pandemia, todos nós aprendemos com outros formatos. E isso é uma herança positiva da pandemia. Então, algo que eu acredito que a gente possa melhorar a jornada é proporcionar ferramentas ao nosso usuário, ensiná-lo a utilizar, desde que essa ferramenta tenha uma usabilidade. Seja fácil, seja simples e que qualquer pessoa com capacidade mediana, com poucos cliques, consiga atingir o objetivo. Esse é extremamente desafiador. Já de pronto digo que eu conto muito com a Pixum em relação a isso, com a desenvoltura aí de uma ferramenta que eu acho que ela é extremamente necessária. Não adianta a gente proporcionar uma ferramenta de alta complexidade, ninguém vai usar. E, enfim, eu acredito que a melhor forma de a gente conseguir dar inclusão digital é dessa forma, ensinando, pegando na mãozinha, né, tipo o enfermeiro navegador, pega na mão, vai lá, é assim que usa, 3 cliques. Ele vai ter dificuldade no primeiro acesso, no segundo, mas a partir do terceiro ele está independente. E vida que segue. Então, é um caminho sem volta, né? Esperamos que a gente consiga aí doutrinar todos esses nossos idosinhos. Obrigada. Obrigado, doutora Letícia. E é extremamente confortante quando a gente consegue fazer que depois do terceiro clique ele faça. Vai estudar ensinei mais um, né? Converti mais um na tecnologia. Vamos lá. Felipe, por favor. Eu vou contar novamente a história de São Paulo, né? Sendo um pouquinho mais bairrista e, enfim. Não vamos quando brigar, a gente vai ter um problema sério. Quando a gente chegou, houve a transformação entre autarquia e secretaria, que a gente veio no meio da pandemia. Foi dado um desafio para a gente da Secretaria Municipal da Saúde, foi que quando chegou a vacina, a gente precisava. Tinham muitos lugares, a gente estava mandando a vacina para muitos lugares, para todas as UBS, e a gente não tinha tinha lugares que tinham muita fila e tinham lugares que tinham nada de fila. E foi jogado um desafio para a gente da tecnologia, falando assim, olha, a gente precisa dizer para a população onde tem menos fila, para que ela tome a vacina com mais rapidez. E foi onde criou o De Olho na Fila, que muitos hoje que trabalham, né, e que moram aqui em São Paulo usaram, né, foi criação hoje do Departamento de Tecnologia lá da Secretaria, onde você sabia onde tinha a dose que você tinha que tomar, a primeira, a segunda, a terceira dose, e onde tinha menos fila, para a pessoa não ficar tanto tempo na fila esperando para tomar vacina. Esse programa ele foi um programinha muito simples que a gente fez, com a ajuda e o discernimento de todas as unidades, que eles tinham que ficar atualizando a cada 2 horas, e fazer com que a pessoa entrava na região dela, colocava a unidade que ela estava mais próxima, clicava lá, aparecia a dose que ela tinha, se tinha fila, se tinha pouca, média ou baixa fila. Muita fila, né? Muito pouca e nenhuma fila. Isso criou, na primeiro dia, 1 milhão de acessos,
Aí depois ele veio se transformando, hoje a gente está falando da vacina da dengue. Então, se você entrar hoje de olho na fila, vai estar as informações de vacina da dengue e as vacinas das crianças. Então, eu acho que as ferramentas de serviços para a população, ela não pode ser uma ferramenta que ela vai ser para uma finalidade. Ela tem que vir se transformando ao decorrer do tempo. Hoje, o De Olho na Fila, ele ainda está no ar, óbvio, ele está com 65 milhões de acessos, desde a época da pandemia até hoje. E é uma ferramenta simples, a pessoa entra, olha, vê onde tem a vacina, clica lá e ela vai até lá e toma a dose que ela necessita. Outra ferramenta que a gente usa bastante hoje dentro do município de São Paulo é o eSaúde SP. Hoje, com 4 milhões de downloads, né, ele faz a teleassistência, hoje, que a doutora falou, que é primordial a telemedicina hoje. Ele diz para você aonde tem o remédio que você quer buscar, que é uma ferramenta chamada Remédio da Hora. Tem atendimento de você, por exemplo, você passou mal em um certo local, você não sabe onde tem uma unidade mais próxima, entra dentro do saúde, você consegue ver a unidade mais próxima do lugar que você está. Você também consegue fazer um acompanhamento de toda a sua de glicemia, consegue fazer o atendimento de alergia, os medicamentos que você tem que tomar. E agora a gente está avançando também com um programa de saúde digital, onde que o paciente ele vai ter um acesso a toda a sua anamnese e a saúde preditiva. É onde a gente quer chegar. Por quê? Hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, a gente consegue dizer, por exemplo, um paciente que foi para ver uma manchinha na pele, fazendo uma anamnese nele, consegue ver um problema cardíaco, por exemplo. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento sempre com o paciente. E São Paulo está avançando para isso. E outro sistema que a gente também faz, né, que é o Agenda Fácil. O que é? A pessoa entra, faz o agendamento dela e ela já sai com o agendamento pronto para ela ir até a unidade. Então, são esses 3 programas que a gente vem trabalhando, ele é único e exclusivamente para a população. Né? O eSaúde um pouquinho mais voltado também, quando a gente fala da plataforma de teleassistência, a pessoa vai lá, coloca seus dados, quando chega para atender o médico já tem os dados dela na mão. Isso daí é tranquilo. Agora, tem uma outra ferramenta interessante, a última para a gente falar, que é o RG Animal. Todos os animais hoje, a gente fala de saúde, né? São Paulo, né, além de cuidar de pessoas, também cuida dos nossos animais. E é um serviço que a gente, além de microchipar um animal, a gente tem uma identidade dele e coloca a placa nele e tudo isso virtualmente a gente consegue fazer. Já a pessoa tem um RG, o animal tem o RG, fica no celular do tutor, né, que a gente chama do tutor, e faz com que você tenha mais a proximidade do animal com a tecnologia e com a saúde também, da saúde do animal, porque também é isso que a gente faz. E falando um pouquinho dos irmãos do Rio Grande do Sul, a gente criou uma ferramenta e falando também da saúde animal, a gente São Paulo mandou uma equipe também, mandou uma equipe de SAMU, mandou uma equipe da Defesa Civil, e da saúde a gente mandou também o pessoal dos veterinários da saúde animal, onde estão microchipando os animais lá que estão perdidos. Tem um galpão, até saiu agora no Fantástico essa reportagem, falando que onde a gente coloca, eles pegam todos esses animais, colocam microchipam, tiram uma foto, coloca a informação do animal e fica no nosso site da prefeitura. Então a pessoa entra lá, vê onde está o animal dela que perdeu nas enchentes na chuva e ela consegue recuperar. Já são quase mais de 1.000 animais já que a gente conseguiu microchipar, castrar, né, em castração e animais que a gente já tem cadastrados, são mais de 1.500. E aí a gente fala assim, quando a gente encontra, né, o encontrar, né, vai lá no site, olha, encontrado, ou até fica só aguardando o local para a pessoa se colocar o seu animalzinho. Então são ações que a gente faz diretamente para a saúde, para as outras milhares de ações que a gente está fazendo dentro da secretaria. Mas é mais ou menos isso o trabalho que a gente faz para a população, né?
A gente não pode só pensar também em gestão, a gente tem que pensar que a gente é funcionário público, a gente tem que atender ao público. Então, a inovação e a tecnologia está aí para isso. Muito obrigado, Felipe. Pessoal, nosso tempo está se esgotando, mas assim, o tema é tão rico que a gente passaria algumas horas aqui falando sobre Passou, a isso. gente nem viu, né? E eu queria deixar uma mensagem final de tudo que a gente falou, pegando até como gancho o problema atual lá no Rio Grande do Sul, é um problema que afeta a todos nós, a gente se solidariza bastante com isso. O que teve, a gente está recém saindo de uma pandemia que foi bastante traumática para todos. E olha o quanto que a tecnologia ajudou em todos os pontos. Então, olha o quanto que a gente sempre pensava, né? Em cada necessidade tem uma oportunidade. Né? Cada problema existe uma oportunidade de se resolver. Então, olha o que a tecnologia trouxe, desde do de olho na fila lá da prefeitura. Cara, que fantástico você poder saber aonde vai ter menos fila. Ponto. Até agora, o RG Animal. Tá? Então, são exemplos assim, díspares, mas de como a tecnologia pode ajudar todos nós. E a gente segue aí com a responsabilidade de levar essa tecnologia para todos os pontos aí. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês que está assistindo ao nosso podcast. Esse debate ele foi muito rico e as informações aqui compartilhadas vão ajudar imensamente a todas as instituições, a todos os gestores de saúde na atuação com o paciente, com os cuidados que eles necessitam. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados, doutora Letícia, Felipe, Obrigado. Doutora Roberta. Estar com vocês foi muito prazeroso. Estou assim, extremamente contente, né, de ouvir tantas colocações fantásticas que vocês fizeram. E espero que vocês que estejam assistindo a esse nosso podcast ou que vão assistir posteriormente gostem também e contribuam, disseminem, acessem as redes sociais da Pixion, LinkedIn, Facebook, Instagram, porque a gente vai estar lá sempre trazendo mais conteúdo. Eu acho que essa foi uma iniciativa que está dando muito certo e agora a gente tem a mania de querer fazer sempre o melhor, né? Nós fizemos, tá bom? Vamos melhorar mais ainda e vamos difundir mais isso para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Até mais. Nós que agradecemos. Até mais, Obrigada. obrigado. Obrigada.